Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai falar um pouquinho de glaucoma, fazer uma revisão bem bacana de glaucoma para vocês aí, com vocês. Quero muito a participação de todos, quero a interação de vocês aqui na live. Vou chamar aqui o professor Dani para trocar uma ideia com a gente. E, se possível, vocês mandam um feedback para a gente aí se está tudo ok com o som e com a imagem. E compartilhem com os colegas também. Opa, Bernardo! E aí, turma? Fala, Bernardo, tudo bem? Opa, só checando aqui Você consegue me ouvir bem, Bernardo? Como é que tá aí o áudio? Eco? Pera aí, deixa eu só corrigir. Mas assim, não tá ruim não. É, Vai corrigir aqui. tá dando para ouvir? Como que tá? Tô te ouvindo bem, vendo bem. Bom, beleza, eu acho que é isso mesmo. Deixa eu melhorar aqui o áudio. Agora sim, acho que agora vai melhorar. Boa. E aí, tá todo mundo no CBO ou vai ter gente aí nessa live para revisar glaucoma com a gente? É, acho que tem bastante gente no CBO. Não sei, viu, Bernardo? Acho que a galera tá lá no CBO, né? Já foi pra praia, eu tô indo pra lá daqui a pouco, então. Mas a gente tá aqui, é nosso compromisso, né? É isso aí. A gente tem esse compromisso com vocês, até porque essa live fica salva no podcast, então é importante a gente manter a nossa revisão semanal. Glaucoma, antes da gente começar a revisar em si, mas é um tema assim, de suma importância, é um tema assim que cai demais na prova e tanto na teórica um você vai ter questões de bases de glaucoma ali, vai ter bases de nervo óptico envolvido, bases de seio camerular, bases de trabeculado, né? E também pode ter uma ou outra questão ali na parte de imagens dos instrumentos, uma imagem de gonioscopia, imagem de campo visual muito comum na teórico-prática, nervo óptico, OCT, e na teórica 2 cai muito também. Então, assim, é um tema fundamental para vocês, tem que dominar, e eu acho que não é um tema muito difícil. Eu tenho, assim, Sim. a gente tem bastante vivência já, né? É um tema que vale a pena estudar, porque não é um tema muito difícil. É diferente de retina, que pode cair mais coisa difícil, tumores, pode cair mais coisa difícil, estrabismo, neuroftalmo. Assim, glaucoma, cara, é muito feijão com arroz, a meu ver, assim, é um tema que vale a pena dar Concordo, um gás. concordo. Glaucoma e catarata são dois temas assim, que eu acho que caem muito e são temas mais tranquilos em geral. Não, eu concordo completamente. Eu acho que é um tema estratégico. É muito da prática também, né? Todos nós estamos muito expostos ao glaucoma na nossa residência. Então, esses temas mais da prática e com doenças muito características, né? Quando você entra em glaucomas secundários, os próprios exames complementares são muito característicos, né? A gente tem muita exposição a isso e acaba que vai facilitando para a gente na hora da prova também. A prova ela reflete um pouco isso. Então, a prova de glaucoma, pessoal, é para você ir realmente para gabaritar. Vai dar de gabaritar. Geralmente é uma prova que você consegue fazer isso, né? E os temas relativamente tranquilos, né? Vamos dizer assim. O pessoal está entrando aí. A Vi mandou um boa noite para ela também. Inclusive, estou vendo algumas carinhas aqui já vi algumas fotos do pessoal na praia, então tem a galera lá no CBO que está aqui acompanhando, né, que não deixou de acompanhar aqui na live, né? Isso é bem bacana, né? Pois é, e é interessante que, embora você tenha falado que glaucoma é da prática, e é mesmo, né? Principal causa de cegueira no mundo, uma doença do dia a dia, mas o que cai na prova geralmente são glaucomas secundários, glaucomas raros, né? Glaucomas do desenvolvimento, neurocistopatias, então assim, não é o feijão.
não é o glaucoma primário de ângulo aberto que cai geralmente, né? Não. Mas são doenças bem assim, né? Tem aquela característica marcante. O Rogério mandou uma mensagem aqui, cara, ele já é formado, especialista, e acompanha aqui as revisões com a gente. Muito obrigado, viu, Rogério, por estar aí com a gente, pelo carinho, viu? Muito obrigado. Mas realmente, como o Bernardo falou, são doenças que você não vai ver tanto, por exemplo, cai muito em complicação de TREC, cara, glaucoma maligna, é um negócio que é raro, mas complicação de TREC eles adoram perguntar glaucoma maligno. Mas assim, são doenças muito características, né? E hoje a gente separou exatamente algumas doenças muito clássicas do glaucoma para a gente observar isso, porque acaba que vai virando um joguinho de quebra-cabeça, assim, né? A prova te fala, por exemplo, fuso de Krukenberg e você marca pigmentar. A prova te fala lá material pseudofoliativo ali na cápsula do cristalino, você vai marcar que a cirurgia de Faco é difícil. Porque vira um joguinho de memória, né? Você olha uma coisa, tem que lembrar, né, do que é. Então é bem, bem tranquilo. E hoje eu separei, inclusive, esses dois temas para discutir aqui, rapidinho, então vai ser bem, bem mole aí para vocês já garantirem. Sempre cai uma questão dessa, não tem como você ir para uma prova de CBO e não ver nessa prova uma questão de pigmentar ou esfoliativo. Isso não tem como, sempre cai, né? Seja na prova teórica 2 ou na de imagem. Na de imagem chama muita atenção a imagem, né? E você vai falar alguns glaucomas secundários também, né, Bernardo? Eu também separei os glaucomas secundários porque é o que mais cai na prova, né? Os glaucomas secundários, se você pegar essa parte que eu chamo de outros glaucomas secundários, que aí vai incluir relacionados à hemorragia, relacionados ao cristalino, cortisônico, traumático, a soma desses temas, né, é um dos temas mais importantes em glaucoma. Então, assim, a gente não vai falar muito dos feijãozinho com arroz do glaucoma primário de ângulo aberto hoje não, mas a gente vai falar do que cai em prova, então acho que vai ser importante aí para vocês terem uma boa revisão de temas que são certos na prova de vocês. É isso aí. A Isa perguntou se eu vou dar alguma palestra lá no CBO. Não vou dar uma palestra no CBO, mas estarei acompanhando a palestra da professora Ana Letícia. Ela vai dar uma palestra muito bacana de oftalmopediatria, então eu vou lá prestigiar ela e vou estar lá com vocês também, para prestigiar aí vocês também. Né? Show de bola. Então, legal, Bernardo. A gente pode começar? Podemos. Eu acho que você pode começar aí com a sua parte hoje, que eu acho que é um tema mais papum ali, um tema bastante imagem legal para a galera ver. Depois eu entro aqui nos outros glaucomas secundários. Não, perfeito. Então, assim, pessoal, quando a gente pensa em pigmentar, né, pigmentar e pseudosfoliativo, na prova, eles vão cair, se não mostrando uma imagem muito característica, eles vão cair querendo confundir um com o outro, né? Mas é bem tranquilo de vocês gravarem as informações, né? Então, assim, começando pela síndrome da dispersão pigmentar, é muito importante você lembrar quem é o paciente. Qual é o paciente que entra no teu consultório que vai ter dispersão pigmentar? Se você já pegou um caso desse na prática, é muito clássico, cara. Parece até que esses pacientes leem um livro. Então, qual é o paciente? É um paciente homem, jovem, branco, míope. Grava essas informações. Homem, jovem, branco, míope. Sempre grava isso. Homem, jovem, branco, míope. Tem que pensar em dispersão aqui pigmentar. Isso é fundamental, cai demais na tua prova. E aqui já tem uma outra característica que é o seguinte: ele é clássico do paciente jovem. É no paciente jovem que ele vai ser mais importante. Porque quando o paciente vai envelhecendo, por conta de mudanças ali na forma, na morfologia do cristalino, você vai tendo menor contato desse cristalino com a parte posterior da íris, então você vai tendo menos dispersão de pigmento. Ou seja, olha que interessante, geralmente a gente pensa em glaucoma, a gente pensa em doença mais do idoso, que vai piorando progressivamente. Aqui na dispersão pigmentar, na verdade, com o tempo, você vai tendo menos dispersão de pigmento. Olha só que interessante. Ou seja, a gravidade dessa alteração vai ficando menor ao longo do tempo. Se o paciente ele teve uma dispersão pigmentar muito importante quando jovem, chegou a ter aumento de pressão intraocular, chegou a ter dano ao nervo óptico,
Você pode encontrar esse paciente numa vida adulta, você faz o fundo de olho, olha lá um nervo escavado, olha algumas alterações de dispersão pigmentar, mas a pressão já normalizada. Por quê? Porque ele já mais velho, já tem menos dispersão, já melhora um pouco o quadro dele. Então, isso é importante. Epidemiologia, homem, jovem, branco, míope, e a dispersão vai melhorando ao longo da idade do paciente. Então, é raro você encontrar uma dispersão pigmentar com alterações ativas ali após a sexta década de vida, por exemplo. É mais raro. Né? E aí, Bernardo, vou até mostrar aqui o que acontece. Né? Quando a gente entende a fisiopatologia, fica mais fácil aí de entender o que rola. Né? Olha só, pessoal. Olha que interessante essa imagem desse exame aqui. Ó. Olha que legal. Tá dando para ver bem aí, Bernardo? Pessoal, isso aqui é uma UBM. Né? Uma UBM, a gente sabe, né? Clássico. O UBM é um exame que a gente usa para estudar o ângulo camerular, para a gente avaliar os glaucomas de ângulo fechado, é muito clássico. Mas, olha só que interessante. Eu estou mostrando para vocês um tipo, uma possibilidade de glaucoma de ângulo aberto em que é legal pedir uma UBM. Para você ver essa alteração na íris. Olha como essa íris ela vai em direção ao cristalino aqui, ó, posterior. Ela faz esse abaulamento posterior, que a gente chama de bloqueio pupilar reverso. Isso já foi imagem de prova. E isso explica esse contato dessa parte posterior da íris, que a gente sabe que é super pigmentada. Isso aqui explica muito essa dispersão, esse contato da íris com o cristalino aqui, com as zônulas ali, vai causando essa dispersão de pigmento. Né? Olha, o Rogério falou que sobre essa questão do glaucoma pigmentar, que confunde muito com glaucoma de pressão normal. Verdade, no futuro, quando tu vê o paciente já mais velho, com menos dispersão de pigmento, né? Você olha um nervo escavado, a pressão está normalizada, mas tem achados do pigmentar que te ajudam aí a chegar no diagnóstico. Exatamente isso, Roger. Muito bom. E aí, pessoal, vamos seguir o raciocínio, né? Você tem a dispersão de pigmento aqui, esse cristalino fica roçando aqui na íris. O que acontece? Esse pigmento começa a se dispersar, tanto ali na parte da câmara posterior, como na câmara anterior. E aí que vem, né, Bernardo, uma série de alterações muito bonitas, assim, da oftalmologia, muito clássicas, que, claro, vai cair na prova. Então, se eu tenho um cristalino ali roçando na íris, na parte posterior, ela começa a ficar rarefeita. E ali, ó, você começa a observar esse achado clássico. Olha só que interessante, ó. Rarefação da íris na sua média periferia. Né? Muito interessante aqui. Esse pigmento, ele vai para algum lugar, né, Bernardo? Ele começa a se soltar e começa a espalhar pelo corpo. Por exemplo, ele pode se espalhar na periferia do cristalino aqui, ó, bem na periferia do cristalino, nas zônulas. A gente chama isso aqui de linha de Shay. Essa linha semilunar aqui, vamos dizer, de pigmentos depositadas na zônula do teu paciente. Quando essa linha ela é 360 graus, a gente chama de anel de Zentmeyer. Né? Então, olha como tem aqui, como é rico esse conteúdo em imagens. Né? Agora, esse pigmento, ele não fica só aí na parte posterior, né, na câmara posterior. Ele vai ali em direção à pupila, invade a câmara anterior e, circulando ali na câmara anterior, ele se deposita no endotélio da córnea, formando o que a gente chama de fuso de Krukenberg, essa imagem que vocês estão vendo aqui. Né? Todas imagens muito propícias para cair em prova. Né? Então, isso chama bastante atenção. E aí, claro, né, esse humor aquoso ele vai ser drenado. E aí, esse pigmento, pessoal, começa a ir em direção ao ângulo camerular. E aí você vai ter um ângulo camerular, né, super pigmentado, essa pigmentação que a gente chama de borra de café, super homogênea aqui, esse trabeculado pigmentado, porque é muito pigmento sendo depositado ali. Tá? E aí vem um conceito bem legal. Deixa eu pegar aqui uma lâmina de um ângulo camerular que tem esse depósito de pigmento para vocês observarem uma coisa legal aqui, bem interessante. Então, é uma doença, né, Beato, que você segue um raciocínio. Você vai seguindo o raciocínio, então vai ficando tranquilo para você chegar aí, acertar esses pontos na prova. Né? A gente está passando aqui por imagens e também por alguns epônimos.
Legal que você pode ter a linha de Saint-Paulese também no ângulo, né? Você pode ter essa linha aqui próxima à linha de Schwab, mais pigmentada, a gente chama de linha de Saint-Paulese, também muito comum no pseudosfoliativo, a gente vai falar disso mais na frente. Tá? Mas olha só, isso aqui é uma imagem do CBO, isso aqui é um ângulo camerular, uma lâmina, mostrando, olha o trabeculado do paciente, como que fica. Qual é o conceito? Cara, isso aqui não drena direito, né? Ou seja, isso justifica alguns pacientes terem uma elevação da pressão intraocular. Daí, um conceito fundamental, pessoal. Dispersão pigmentar é sinônimo de glaucoma pigmentar? Não é. Não é. Não é todo mundo que tem dispersão de pigmento, que tem uma dispersão tão grave a ponto de aumentar a pressão intraocular e causar dano ao nervo óptico. Não. O câncer que coloca em torno de 15% dos pacientes com dispersão pigmentar evoluem para um dano de nervo óptico com aumento da pressão intraocular. Bernardo, a gente comentou várias coisas aqui da dispersão pigmentar, da síndrome de dispersão pigmentar. Chegamos aqui ao ponto do glaucoma. Nem todo mundo que tem dispersão vai ter glaucoma, mas eu quero saber se o pessoal está atento no seguinte: o que mais que você tem que tomar cuidado com esses pacientes? Será que o pessoal vai lembrar? Manda aí no chat, pessoal, que tipo de complicação esse paciente pode ter. Eu acho que eu já sei, hein, mas eu vou deixar a galera falar. Será que o pessoal está sabendo aí? Manda aí no chat, galera. Qual é a conduta que você tem que tomar na hora que você olha um paciente com dispersão pigmentar? Tem que mapear bem esse cara, né? Exato. Mapear bem o paciente. Por quê? Esses pacientes, eles possuem degeneração látice e também complicam com descolamento de retina. Eu tive um caso assim e realmente o paciente tinha látice em tudo que era canto ali da retina dele. Inclusive essas imagens são desse paciente, essas imagens que eu tirei. Essas imagens que rodaram o mundo, legal, né? A galera não dá os créditos, né, Dani? Então, exato. Essas imagens rodaram o mundo. Exatamente. Bom, tratamento, né, pessoal, você segue o tratamento padrão, né, de terapia medicamentosa, mas aqui tem um ponto importante. A terapia laser, você fazer uma trabeculoplastia laser aqui, é interessante. Esses pacientes, em geral, eles respondem bem ao laser. E até uma perguntinha repetida de prova, né? Quais são os pacientes que melhor respondem à trabeculoplastia laser? Você vai lembrar sempre do pseudosfoliativo, depois do pigmentado, depois do glaucoma primário de ângulo aberto. Por último, responde menos, glaucoma de pressão normal. Isso é um conceito que é repetido em prova. Por quê, né? Porque o laser, ele reage a pigmento. E o ângulo é super pigmentado. Então, vamos botar assim, ele pega bem. Grava desse jeito. Tanto é que quando você faz o laser, você tem que diminuir um pouquinho a potência, porque senão você pode machucar demais aquele trabeculado. Vamos dizer dessa maneira. Terapia medicamentosa, lembra que o laser tem essa ação mais, uma eficiência maior. Se o paciente realmente evoluir de uma maneira muito complicada, você pode sim optar por algum procedimento cirúrgico, geralmente trabeculectomia, se você não conseguir controlar ele de maneira alguma. Né? Sobre isso ainda, né, lembrando os alunos aí, a galera que está na live, que existem dois tipos de laser, né, para glaucoma, o SLT, que é o mais moderno, que é o seletivo, e que ele utiliza o IAG como princípio, né, de laser de funcionamento, e o ALT, que utiliza o argônio, né, um laser mais antigo, que não é seletivo. E lembrar que uma contraindicação assim, absoluta dos lasers são os glaucomas de ângulo fechado, né? Então você tem que ter o ângulo aberto para você poder fazer o laser no trabeculado. Isso é até bem óbvio, mas às vezes aparece em prova ali, né? Glaucoma de ângulo fechado, você não pode fazer laser do tipo trabeculoplastia, você pode fazer a iridotomia, né? Então é importante entender as diferenças de iridotomia, iridoplastia, que é o tratamento... Trabeculoplastia, exatamente. A iridoplastia, que é o tratamento da síndrome da íris em platô, e a trabeculoplastia, que é esse tratamento para glaucomas de ângulo aberto, mas que vai funcionar melhor, principalmente no pigmentado, pseudosfoliativo e no GPA. Exatamente. Show de bola. Ou seja, aqui a gente já conseguiu amarrar bem a dispersão pigmentar e o glaucoma pigmentar. Então, um tema rápido que é certeiro, é certeza que vai cair na sua prova. Quando a gente vai passar para o pseudosfoliativo,
já que está na memória aí, está bem recente na sua memória os dados do pigmentar, fica atento para as diferenças que a gente vai comentar aqui. Olha só que interessante. Começando pelo jeitão do paciente. Jeitão do paciente do pigmentar, homem jovem míope branco. Jeitão do paciente com pseudodisfoliativo é mulher idosa com ascendência europeia, tá? E geralmente é uma doença mais unilateral. Olha só como é muito diferente. E o detalhe, né? Aqui vai piorando ao longo da idade. Não é como no glaucoma pigmentar, que ao longo da idade vai diminuindo a dispersão pigmentar. Perfeito, pessoal. Então, bem distinta a epidemiologia. O que acontece aqui? Aqui também eu tenho um depósito de um material, tá? Eu tenho um depósito de material pseudodisfoliativo, só que não se sabe ao certo exatamente de onde vem esse depósito. Não se sabe ao certo. O que se sabe é que esse depósito, nesses pacientes, não está só no olho. Então, suspeita-se que seja uma doença sistêmica até. Porque esse material pseudodisfoliativo, além de ser isolado no olho do paciente, também foi isolado na pele, em órgãos abdominais, coração. Ou seja, será que não é uma doença sistêmica, na verdade, essa síndrome de pseudodisfoliação? Isso é uma interrogação, tá? Mas a ideia é, a gente sabe que existe material pseudodisfoliativo, esse material pseudodisfoliativo vai ter um comportamento parecido com aquele material da dispersão pigmentar. Ele vai circular ali no olho do paciente. E aí você vai ter algumas imagens também muito clássicas e características. Olha só, pessoal. O primeiro ponto, esse material pseudodisfoliativo, ele gosta muito de depositar na superfície anterior do cristalino. E aí você tem esse achado clássico aqui, essa imagem clássica, essas 3 zonas de depósito de pseudodisfoliação. Olha que interessante, ó. Bem na pupila eu tenho depósito, na periferia eu também tenho depósito. Só que no meio, entre a pupila e a periferia, eu tenho uma área limpa. Isso aqui nada mais é do que o movimento da íris de midríase e miose vai limpando essa região intermediária. E aí dá esse aspecto muito típico, essas 3 zonas de depósito de pseudodisfoliação. Esse é o primeiro achado fundamental. Você olha isso, cara, não tem como pensar em outra síndrome que não, a síndrome de pseudodisfoliação. E aí outro ponto muito, muito importante. Pseudodisfoliação, esse material pseudodisfoliativo, ele lesiona as zônulas. Então esse é um paciente que ele costuma ser um desafio para o cirurgião de catarata, porque você começa a ter ali subluxação da lente, ou então você tem ali uma lente mais instável, é mais fácil você derrubar o núcleo, é mais fácil você romper cápsula, é mais fácil você ter perda vítrea, ou seja, pseudodisfoliação é uma cirurgia mais difícil. E outro ponto importante, esse material pseudodisfoliativo, ele deposita na borda pupilar e causa uma atrofia, que a gente chama de atrofia em cinza de cigarro. E isso também concorre com uma midríase muito pobre nesses pacientes. Então, perceba, né, que o paciente com pseudodisfoliação é aquele paciente que o cirurgião de catarata ele vai penar um pouquinho, se ele não estiver preparado. Se ele não tiver percebido que o paciente tem pseudodisfoliação, se ele não tiver ali na retaguarda algum estabilizador de cápsula, algum ali ganchinho de íris para ajudar ele, ele vai sofrer, provavelmente. Então, grava isso. Pigmentar não tem nada a ver com cirurgia de catarata aqui. Agora, pseudodisfoliação tem muitos pontos importantes. Beleza? Pigmentar tem a ver com descolamento de retina. Pseudodisfoliação tem a ver com complicações na fácula. Vai pegando essas diferenças. A prova ela vai jogar um contra o outro para ver se você vai cair. Tá? Ponto importante. Ter pseudodisfoliação, pessoal, significa ter glaucoma pseudodisfoliativo? Também não. Também não. Depende da gravidade, né? Mas é fato que 30% a 40% dos pacientes evoluem com glaucoma pseudodisfoliativo. E, claro, um glaucoma pior do que um glaucoma de ângulo aberto, um glaucoma que cursa com pressões maiores, com flutuações maiores. Então, já peguei caso de pseudodisfoliação que o cara apareceu com pressão de 50, 60. Na hora que eu olhei, eu pensava que era
fechamento angular, alguma coisa nesse tipo. Não, pseudodesfoliação. O outro olho normal, doença unilateral, né? Na maior parte dos casos, né? Assimétrica. Um olho normal, o outro com 60 de pio e tinha lá os anéis de pseudodesfoliação na cápsula, né, anterior. Então, isso é bem interessante, né? Lembrar que esse glaucoma pseudodesfoliativo ele tem um prognóstico aí reservado nesse sentido. Beleza. De tratamento, pessoal, a gente segue a nossa linha, né? Terapia medicamentosa. Primeiro, aqui existe uma citação sobre a pilocarpina, já que a pilocarpina, ela paralisando o movimento da íris, em teoria, essa pilocarpina diminuiria essa pseudodesfoliação ali perto da cápsula do cristalino, poderia melhorar, além de abrir ali a drenagem do ângulo camerular, poderia ter um efeito superior, tá? Existe essa passagem nos livros. Terapia laser vai bem em ângulo pigmentado, então só mostrando para vocês o ângulo de um paciente com pseudodesfoliação. Você consegue ver material pseudodesfoliativo no ângulo, linha de Saint-Paulese muito clássica nesses pacientes, mas veja que não é aquela pigmentação em borra de café, né, do pigmentar. É diferente, né? Mas é importante entender que por ser mais pigmentado, pega bem em laser, tem que diminuir a potência do laser por conta disso, responde bem. Se precisar de cirurgia, geralmente a trabeculectomia vai muito bem nesses pacientes. Tá? Então, assim a gente fecha aqui esse tema. Eu só queria fazer uma adição, Bernardo, só uma adição que eu acho que vale a pena, porque já caiu na prova recentemente isso. O paciente com dispersão pigmentar, pessoal, ele pode ter, em alguns momentos, picos pressóricos. Isso pode acontecer. Em especial, quando esse paciente ele passa por algum exercício físico ou faz ali uma midríase. Nesse processo, você pode ter um aumento repentino de dispersão de pigmento e a pressão dá um pico. Tá? Então, grava essa informaçãozinha, isso já foi cobrado em prova, acho que, cara, se não foi ano passado, foi ano retrasado. Então, uma informação mais nova, assim, que eles gostaram, que eles começaram a cobrar. E é isso. A gente conseguiu aqui encerrar bem, amarrar bem esse resuminho de pigmentar e pseudodesfoliação, né, Bernardo? Só um ponto, Bernardo, eu não tô recebendo o comentário do pessoal. Se alguém estiver mandando alguma dúvida, alguma mensagem, é que não está aparecendo aqui para mim mesmo. Não, mas eu tô aqui. O pessoal tá quieto, só o pessoal perguntando aqui se a gente não vai no CBO. O Dani vai, ele, a professora Ana Letícia. Eu não vou poder ir porque meu filho vai nascer nas próximas semanas, meu segundo filho, então estou já no momento assim, de ficar mais quietinho com a minha patroa aqui, que já vai, qualquer hora o Augusto tá no mundo. Quero saber se vai ser algum Oft Reviewer que vai ganhar a Copa Interoftalmo, né? Ano passado foi o time do Kong lá de BH, todos os Oft Reviewers dominaram. Esse ano, pelo que falaram, tá numa disputa aí da Unifesp, da USP também, estão bem classificados, eu não sei direito, mas eu acho que provavelmente vai ter Oft Reviewer no pódio aí novamente. Acho que a Bela mandou uma pergunta aqui, ó, dispersão pigmentar e pseudodesfoliativo que aumenta com o exercício físico. Exatamente, foi esse último tópico que eu comentei. Nos livros a gente vê dispersão pigmentar, tá? Dispersão pigmentar. Esse aí sim, tá? Grava isso, porque dispersão pigmentar, o exercício físico e também a dilatação da pupila, você movimenta ali a íris e isso dá um pico aí de dispersão. Show de bola. Bom, continuando nossa revisão, pessoal, não seria didático eu querer falar de todos os glaucomas secundários, então eu separei 2 grupos de glaucomas secundários que também é certeza de cair na sua prova. Provavelmente você vai responder uma questão de cada, pelo menos aqui. Então, provavelmente 2 questões a gente vai falar aqui no final dessa live. Bom, primeiro são os glaucomas relacionados ao cristalino e depois eu vou falar dos glaucomas relacionados às hemorragias. Dentre os glaucomas relacionados ao cristalino, o que mais cai é o chamado glaucoma facolítico, tá? E aqui a gente tem que ficar atento para não confundir, né? Porque são nomes parecidos ali, um jogo de palavras que a gente não pode dar bobeira.
Então, o que que é o glaucoma facolítico? Qual que é a historinha do glaucoma facolítico? Olha só, Dani, geralmente um indivíduo bem idosinho, bem velhinho, com aquela catarata hipermadura, aquela catarata total, o indivíduo que já tem uma baixa visão crônica por conta de uma catarata que ele não operou, muito madura. E ela vai ficando tão madura, mas tão madura, que o córtex começa a se liquefazer e as proteínas do cristalino começam a atravessar a cápsula íntegra do cristalino. Então é uma história muito típica, né? Às vezes a questão de prova vai te falar justamente o seguinte, que era um indivíduo que tinha uma baixa visual há anos e que do nada ele abriu um quadro de um glaucoma agudo, como se fosse um glaucoma agudo, então pressão intraocular de mais de 50, olho vermelho, pupila em média midríase, mas não é um bloqueio pupilar, pessoal. Então a gente vai ter que identificar isso no enunciado, mas aqui a clínica é muito rica, então não tem como a gente confundir aqui. Porque, olha só, como essas proteínas começam a extravasar pela cápsula íntegra, você examina o olho do paciente, você observa, né, material esbranquiçado no humor aquoso, boiando ali no humor aquoso. Em alguns casos, forma até um que a gente chama de um pseudohipópio, né, porque eles começam a se depositar ali na porção inferior do cristalino. Como o cristalino vai perdendo proteínas, ele fica menorzinho de tamanho. Olha que interessante. Você vai examinar o saco capsular, parece ter meio murcho, assim, porque ele perdeu o material. Isso faz até com que a câmara fique ampla, né? Então não dá para confundir com um glaucoma agudo por bloqueio pupilar, onde a câmara estaria rasa, né? Outra história. Mas o quadro é parecido. O paciente vai queixar de dor de forte intensidade, pressão muito aumentada, pode ser até mais de 50, o olho muito inflamado, porque essas proteínas estão em contato com o humor aquoso, isso vai estimular uma reação inflamatória. O paciente vai queixar de dor, você vai ver esses proteínas do cristalino ali no humor aquoso boiando ou formando esse pseudopópio. E olha só, é um quadro tipo esse daqui, ó. É um cristalino que ele está diminuído de tamanho. Olha que interessante. Um olho muito inflamado, o cristalino diminuído de tamanho com esse pseudopópio. Esse é o quadro clássico do glaucoma facolítico. Mas o que mais cai em prova é justamente o examinador perguntando o que causa essa elevação de pressão. E é justamente a obstrução do trabeculado, não por essas proteínas do cristalino, mas sim por macrófagos que fagocitaram essas proteínas. Então são os macrófagos que obstruem o trabeculado. Isso já foi questão de prova algumas vezes. O que obstrui o trabeculado no glaucoma facolítico? Macrófagos que fagocitaram essas proteínas do cristalino. Outro detalhe importante, como que eu trato aqui? Algumas vezes o examinador vai meter lá na alternativa A, TREC. Não, pessoal, o problema aqui é o cristalino. Então tá no nome, glaucoma relacionado ao cristalino, facolítico. O problema é o cristalino. Então você vai desinflamar esse olho, né? Vai prescrever corticoides, vai prescrever hipotensores ali, né? Para evitar, para diminuir a pressão ali no momento agudo, né? Evitando prostaglandina, porque a prostaglandina contribui para a inflamação, né? E você vai fazer a cirurgia de catarata na urgência, tá? Essa é a conduta. Pode ser que esse paciente precise de uma TREC depois? Pode até ser, porque esse paciente pode ficar com um trabeculado disfuncional depois, por conta desse dano que ele sofreu. Mas no momento da urgência, não é TREC de jeito nenhum. Cirurgia de catarata, isso já caiu algumas vezes na urgência. Pode implantar LIU, desde que você consiga implantar no bag, não tem problema implantar LIU. Então, sobre glaucoma glaucoma facolítico, só isso, só entender a história natural, catarata hipermadura, vai perdendo proteínas, a imagem e a conduta, que é a cirurgia de catarata. O outro glaucoma relacionado ao cristalino que pode aparecer na prova é o facomórfico. Então é interessante a gente entender a palavra, porque olha só, facomórfico, mórfico de forma. Então ele é um glaucoma que é causado pelo formato do cristalino. Então aqui não tem perda de proteína do cristalino, não. Aqui é o formato mesmo, o cristalino aumentado de tamanho, o cristalino com aumento de volume, um cristalino intumescente que empurra a periferia da íris em direção ao ângulo camerular e a gente tem um fechamento angular secundário, tá? Aqui o quadro é totalmente diferente. Aqui você tem uma câmara rasa, um ângulo fechado, tá? Enquanto no facolítico era câmara ampla, ângulo aberto. Aqui não, aqui é câmara rasa,
ângulo fechado. Aí você pode estar pensando, mas por que não é bloqueio pupilar? Porque o fechamento do ângulo não acontece ali por a posição da íris com cristalino apenas. Não, é um bloqueio do ângulo por um aumento do volume do cristalino. Então você vai examinar esse paciente, além da câmara rasa e do ângulo fechado, você vai ter um cristalino volumoso, intumescente, muitas vezes uma catarata branca, né? Então esse é o quadro. E aí quando você pode até tentar fazer um IAG, uma iridotomia, para você afastar, que não seja um bloqueio pupilar, e o ângulo não abre com o IAG, né? E aí você mata esse diagnóstico de que não é um bloqueio pupilar, e sim um glaucoma facomórfico, tá? Então aqui tem uma imagem também interessante para a gente entender. Olha só, isso é muito clássico. Você viu uma catarata branca, intumescente, e essa câmara rasa desse jeito, com a pressão muito aumentada, né, pressão mais do que 40, isso é um glaucoma facomórfico. E aqui a conduta também, pessoal, é isso que a gente tem que entender. O problema é o cristalino. A conduta também aqui vai ser cirurgia de catarata em caráter de urgência, beleza? Você vai tratar, vai dar hipotensor ali no momento que você recebeu o paciente, pode prescrever um manitol, se for o caso, beleza. Mas a conduta é a cirurgia de catarata na urgência e a prova vai te perguntar isso também. Terceiro glaucoma relacionado ao cristalino. Pode falar. Uma dica prática, Bernardo, nesses casos desse glaucoma facomórfico, às vezes vem mesmo essa dúvida, pô, isso aqui, será que é um bloqueio pupilar? Será que isso aqui é essa catarata que está causando isso? Uma dica é analisar outro olho, dá uma olhadinha no ângulo do outro olho, né? Provavelmente, se não tiver uma catarata de porte semelhante, o ângulo vai estar aberto no outro lado. E aí você, opa, o que é isso aqui? É esse cristalino que está dando problema. Perfeito. Essa é só uma diquinha prática e comparar. Observação perfeita, eu até falo isso em aula e realmente é isso, né? Esses casos, geralmente eles vão ter cristalinos com graus de intumescência diferentes, e aí você vai encontrar uma câmara ampla no outro lado, um ângulo aberto. Se fosse um bloqueio pupilar, a gente espera que isso seja simétrico, né? Porque é uma coisa que vem da anatomia do paciente mesmo, de um olho com metaxial menor, uma câmara mais rasa e tudo mais. Beleza. O terceiro glaucoma relacionado ao cristalino é o facotópico. E eu gosto de lembrar os alunos o seguinte, facotópico, porque tem a ver com ectopia lentes. Então é o glaucoma associado à ectopia lentes, à ectopia do cristalino. A gente tem duas possibilidades, dois mecanismos com os quais a ectopia pode causar aumento de pressão. O primeiro deles é como a gente tem as zônulas frágeis, as zônulas... Realmente as zônulas frágeis, esse cristalino ele pode anteriorizar, né, por conta da fragilidade das zônulas frouxas. E esse cristalino anteriorizando, ele pode provocar um bloqueio pupilar, né, porque ele pode ali aumentar muito o contato da íris com o cristalino por conta dessa anteriorização, isso pode gerar um bloqueio pupilar. Então esse é um mecanismo. E o segundo mecanismo é quando essa ectopia lentes vira uma verdadeira luxação do cristalino para a câmara anterior. Então isso óbvio que pode elevar a PIL também. E aqui é mais entender as causas, né, que são as causas de ectopia lentes. Então tem que lembrar sempre da possibilidade de Marfan, síndrome de Weill-Marchesani, né, próprio trauma, a gente pode ter um trauma com subluxação do cristalino, isso pode levar ao aumento de PIL. E a conduta aqui, olha que interessante. Se for uma subluxação leve, você pode prescrever cicloplégicos para jogar esse cristalino para trás, já que ele está anteriorizado, isso que está causando a elevação da PIL, você pode jogar ele para trás com cicloplégicos. Os cicloplégicos, eles têm esse poder ali de posteriorizar o diafragma eridocristaliniano. Uma outra opção, se for ali um problema de anteriorização causando bloqueio pupilar, é você fazer um IAG para resolver esse bloqueio pupilar com uma iridotomia. Mas os casos refratários geralmente vão precisar da extração do cristalino, geralmente vão precisar aí de cirurgia de catarata. Você falou um negócio aí, cara, que é muito interessante também, mais um ponto da prática mesmo, que é muito legal, porque, olha só, se você encontra alguém com um quadro de fechamento angular, né, no pronto-socorro, você tem uma tendência de vai lá colocar os hipotensores, precisava rodar manitol, vai rodar, mas tem uma medicaçãozinha que a gente gosta de usar no bloqueio pupilar, né? A pilocarpina, assim, a gente gosta de usar a pilocarpina. Agora, olha só que interessante, você usar pilocarpina
Num quadro de facotópico, a pilocarpina, ela vai piorar, ela anterioriza o diafragma iridocristalino, piora o bloqueio, o fechamento angular. Então, olha que interessante, né? A diferença vai ser que o quadro clínico é muito diferente. Isso eu já peguei no HC, um caso assim. Veio um paciente com quadro de fechamento angular. O cara tinha pressão elevada, câmara rasa, ângulo fechado, não tinha catarata, fechamento angular. Só que era um paciente que tinha os seus 15 anos de idade e tinha uma miopia, tipo assim, fundo de garrafa, miopia. Síndrome de Marfan. Exatamente. Espera aí, isso não é um bloqueio pupilar que é daquela senhorinha idosa asiática, não tem nada a ver. E se você prescrevesse pilocarpina para esse paciente, aí você ia ver, você ia estar jogando gasolina no fogo, aí você ia ver, realmente piorar o quadro. Então, muito legal você ter essa conexão, esse tipo de raciocínio. Interessante, interessante. É bem legal quando você tem casos do dia a dia, né, que você acaba não esquecendo. O Leandro mandou uma mensagem aqui, ó. Tem indicação de oftalmologista em Campinas para participar de um programa de TV para falar sobre vista cansada. Ó, quem tá na live aí é de Campinas, procura o Leandro aí no Instagram dele, vai lá na televisão, vai ficar famoso para falar sobre vista cansada. Boa. Boa. Finalizando os glaucomas relacionados ao cristalino, tem dois que são muito parecidos, que é o glaucoma por restos corticais e o glaucoma facoanafilático. Tanto o glaucoma por restos corticais quanto o facoanafilático, eles acontecem após um trauma com lesão da cápsula do cristalino ou uma cirurgia de catarata complicada em que a gente teve retenção de material cristaliniano. Então, os dois começam da mesma forma. Ou você teve um trauma, ou você teve uma cirurgia de catarata complicada que resultou em restos de cristalino ali no saco capsular, de repente na câmara anterior e tudo mais. No glaucoma por restos corticais, esses próprios restos cristalinianos vão lá e reduzem a drenagem do humor aquoso por eles estarem ali obstruindo o ângulo dos próprios restos corticais. Tá? Isso geralmente acontece alguns dias, né, após a cirurgia ou trauma para poder acontecer essa elevação de pio. Já o glaucoma facoanafilático é diferente. Ele é uma reação inflamatória granulomatosa em resposta à presença desses restos corticais. Então é a uveíte facoanafilática ou facoantigênica. É uma causa de uveíte granulomatosa. Você vai observar PKs mutton fat. Olha só que imagem. Então aqui é uma imagem bem interessante. Eu tenho ali os restos cristalinianos e eu tenho PKs granulomatosos, PKs mutton fat. Então o problema aqui, pessoal, é uma inflamação granulomatosa secundária a esse contato do material cristaliniano ali na câmara anterior. Ele vai ter uma evolução mais aguda e mais grave do que o glaucoma por restos corticais. O do restos corticais é mais indolente. Aquele casinho assim que às vezes você fez na cirurgia de catarata, achou que tirou tudo, sobrou um resto de córtex, você vai ver isso lá no pós-operatório mais tardio e esse cara tá com a pio aumentada. Esse é o do restos corticais. O facoanafilático não, o paciente com a uveíte grave, granulomatosa, por resposta a esse contato dos restos corticais com o humor aquoso. Tá? Se tiver contato com vítreo, ou seja, se parte desse material cristalino cair para o vítreo e o indivíduo for um indivíduo predisposto, essa inflamação pode ser ainda mais grave. E qual que é a conduta? A conduta aqui é desinflamar esse olho com corticoides, prescrever midriáticos e cicloplégicos para evitar ali formação de sinéquias, prescrever hipotensores, e aí você vai remover esses restos corticais, né? Vai entrar para remover os restos corticais, se necessário, para até fazer uma vitrectomia, caso tenha tido contato desse material com o córtex. Com o vítreo, perdão. Então é basicamente isso aqui, os glaucomas relacionados ao cristalino, só para a gente recapitular muito rápido. Facolítico é aquele do velhinho com catarata hipermadura, que os restos do córtex saem pela cápsula e os macrófagos obstruem o trabecular. Facomórfico, daquele cristalino intumescente, muito aumentado, que fecha o ângulo de forma secundária. Facotópico é da ectopia lens, criança que o professor Dani falou com Marfan ali, que o cristalino está anteriorizado porque ele está com a zona frágil, isso pode causar bloqueio pupilar. E por fim, os restos corticais e o facoanafilático, que tem a ver com trauma ou cirurgia de catarata complicada, sendo que o facoanafilático é essa reação granulomatosa muito mais aguda, muito mais exuberante. É isso. Agora, para finalizar realmente a nossa revisão,
vamos falar um pouquinho dos glaucomas relacionados ao cristalino, tá? Também são vários aqui. Hemorragia. Hemorragia? Hemorragia, você tem razão. Glaucoma relacionado ao cristalino já foi. Bom, falando agora dos glaucomas relacionados às hemorragias, a gente vai começar com o glaucoma secundário ao ifema. E aqui é sempre importante de entender o que está causando o glaucoma. É isso que vai diferenciar esses glaucomas. No glaucoma relacionado ao ifema, são as hemácias, os coágulos formados e a fibrina que obstruem o trabeculado. Então eu tenho formação de coágulos, as próprias hemácias daquele ifema, fibrina, estão ali obstruindo o trabeculado. Quais são as causas de glaucoma relacionado ao ifema? As causas principais de ifema. Principal delas, trauma, é o mais importante. Se excluir trauma, eu vou pensar assim, ifema espontâneo, bem mais raro, mas a principal causa disparada de ifema espontâneo é o glaucoma neovascular. Aqueles pacientes que têm neovasos de íris, em algum momento pode acontecer ali um ifema espontâneo. Se não for neovascular, alguns tumores podem causar ifema espontâneo, como melanoma, hemangioma de íris, coisas mais raras. Conceito importante. Quanto maior é o ifema, e a gente fala isso na aula de trauma contuso, segmento anterior lá do Emergency, né? Quanto maior o ifema, maior o risco de elevação da PIL. Para você ter uma noção, nos ifemas grau 1 e grau 2 e grau 2 é até metade da câmara anterior preenchida pelo ifema. O risco de aumento de PIL é de 15%. Agora, se o ifema for ifema total, o risco é maior do que 50%, sendo que naquele ifema black ball, que é aquele bola preta lá, é quase 100%. Quase que 100%. Detalhe importante desse tema: pacientes com hemoglobinopatias, né, os pacientes com retinopatia, anemia falciforme, hemoglobinopatia SC, são indivíduos de maior risco aqui nos ifemas. Eles têm um maior aumento de PIL, mesmo em resposta a ifemas pequenos, por conta do formato das hemácias. As hemácias falciformes, elas têm maior dificuldade de ser drenada pelo trabeculado. E aqui é um detalhe até meio complicado, porque além da PIL dele aumentar mais, esses indivíduos com anemia falciforme, você não pode utilizar uma das medicações hipotensoras mais eficazes, que são os inibidores da anidrase carbônica, né? Você não pode prescrever uma acetazolamida para o paciente com anemia falciforme pelo risco que você tem de induzir acidose e piorar a falcização. Qual que é a principal complicação aqui, além da elevação da PIL nos ifemas? É o ressangramento. Então, muitas vezes esse ifema melhora, mas depois ressangra, e quando ressangra, esse risco é quase que de 1/3 de ressangramento, a chance de complicação é ainda maior. Além do ressangramento, a gente tem que tomar muito cuidado com a impregnação hemática da córnea, né? Pode haver uma impregnação hemática da córnea, principalmente nos ifemas totais, tá? E isso pode ser uma causa de baixa visual de longo prazo. Como que eu resolvo esses glaucomas relacionados ao ifema? Eu vou prescrever hipotensores, priorizando aqueles que diminuem a produção do humor aquoso, tá? Porque, olha só, tem algo obstruindo o trabeculado, né? Eu tenho algo ali no ângulo, então eu tenho que priorizar a redução da produção. Então eu vou dar prioridade para beta-bloqueador, inibidor da anidrase carbônica e brimonidina. Só que eu não posso prescrever os inibidores da anidrase carbônica nas hemoglobinopatias, e a gente já falou isso. Além disso, eu vou prescrever corticoides para o meu paciente para desinflamar o olho, midriáticos para evitar formação de sinéquias, né? O tratamento padrão aí, né, que a gente tem para o ifema. Aí aquela pergunta de $1 milhão, né? Quando que eu lavo o ifema? Quando que eu devo lavar esse ifema, entrar nesse olho, lavar esse ifema para evitar ali maiores complicações? Aí é um mato sem cachorro. Tem várias referências com muita divergência. Cada um fala uma coisa. Eu vou passar aqui uma visão que eu acho que ajuda a gente a gravar, porque tem muitos números difíceis, então eu peguei aqui as indicações principais do CBO e trouxe de uma forma que ajuda a gravar. Eu vou lavar o ifema se eu tiver elevação de PIL mais alguma coisa. Se não tiver elevação de PIL, eu não vou lavar. Beleza, então tem que ter elevação de PIL mais alguma coisa. Quais são essas coisas? Um ifema que não reabsorveu em 10 dias, então tem 10 dias, ele não reabsorve e a PIL está alta, eu lavo. Se esse ifema ele é um ifema total por 5 dias, eu tenho que lavar também. Por fim, se o ifema é pequeno ou moderado, mas o paciente tem hemoglobinopatia, eu lavo
mesmo assim, porque esse paciente tem muito risco, tem risco inclusive de oclusão de artéria central da retina em resposta a pequenas elevações de pio. Então eu vou lavar ifemas totais após 5 dias, ifemas que não reabsorvem após 10 dias, e os ifemas pequenos e moderados só se o indivíduo tiver hemoglobinopatia. Então essas são as indicações assim que eu acho que você compreendendo, você consegue gravar de um jeito mais fácil. Bom, passando agora para o glaucoma hemolítico. Aqui eu acho muito interessante a gente fazer uma associação com o glaucoma facolítico. Porque no facolítico não eram as proteínas do cristalino que extravasavam e os macrófagos fagocitavam aquelas proteínas. Aqui o nome é parecido, é hemolítico, porque aqui também tem macrófago na jogada. Então, o que acontece aqui no hemolítico? Eu posso ter geralmente uma hemorragia vítrea ou então um ifema. Após essa hemorragia vítrea ou esse ifema, macrófagos fagocitam as hemácias e restos de hemoglobina, e esses macrófagos obstruem o trabeculado. Então, sempre que tiver glaucoma ilítico, eu vou lembrar de macrófago. Tá? No facolítico, o macrófago fagocitou a proteína do cristalino, no hemolítico, o glaucoma fagocitou as hemácias após um episódio de hemorragia vítrea. Quando eu faço ali meu exame de biomicroscopia, eu observo um flare avermelhado. Eu tenho um flare assim, ó, que não é célula de reação inflamatória, é um flare avermelhado. São justamente esses macrófagos que fagocitaram as hemácias ali na câmara anterior. O ângulo está aberto, esse indivíduo não tem nenhum fechamento de ângulo, o ângulo está aberto e eu posso observar uma pigmentação vermelha no trabeculado. É muito interessante, tá? Então, muito tranquilo, o glaucoma hemolítico. Como que eu trato? Geralmente ele tem boa resposta ao tratamento clínico, eu posso tratar geralmente com hipotensores com boa resposta, tá? Ele pode inclusive ser autolimitado, melhorar com o tempo, mas se for refratário, eu posso lançar a mão de lavagem de câmara anterior, se for ifema, a causa base, né? E vitrectomia, se for uma hemorragia vítrea, a causa base. Mas aqui o que mais cai em prova é justamente saber que são os macrófagos que fagocitaram as hemácias e que vão lá obstruir o trabeculado. Tem até uma imagem legal disso. Aqui. Então eu tenho ali um ângulo cheio de macrófago com hemácia. É interessante essa imagem. O que mais cai em prova, além do hemolítico, é o glaucoma de células fantasmas, também chamado de glaucoma eritroclástico. Tá? Como que funciona esse glaucoma de células fantasmas? O começo é igual ao hemolítico, porque eu tenho geralmente uma hemorragia vítrea. Só que essa hemorragia vítrea perdura um pouco mais e as hemácias, Dani, elas começam a perder hemoglobina. Elas começam a ficar degeneradas. Hemácia sem hemoglobina é uma hemácia degenerada, é uma hemácia alterada. E essas hemácias degeneradas, elas têm um nome. Elas são chamadas de células CAC ou células fantasmas. Então são essas hemácias degeneradas, as hemácias que perderam a hemoglobina, que vão lá e obstruem o trabeculado. Então eu preciso saber isso, glaucoma eritroclástico ou de células fantasmas, quem obstrui o trabeculado são as hemácias degeneradas, chamadas de células CAC ou células fantasmas. E tem uma imagem muito legal. Ó, você vê uma biomicroscopia, uma pigmentação meio amarelada, meio caque, cara, lembra desse diagnóstico. O examinador está querendo te cobrar esse glaucoma de células fantasmas, glaucoma eritroclástico. Então essas células CAC, essas células que são assim não é aquele vermelho vivo, né? É uma célula meio amarelada. Você vai observar esse flare meio amarelado. No ângulo, você vai observar também essa coloração de células CAC recobrindo o ângulo. Então, esse é o glaucoma eritroclástico. Ele também tem bom prognóstico, o tratamento clínico costuma resolver bem esse glaucoma, mas ele pode durar meses, pode durar bastante tempo. Tá? Se for um caso refratário, você vai lá e faz uma hemorragia vítrea e resolve. Uma vitrectomia. Uma vitrectomia. Minha cabeça já tá... Hemorragia vítrea é a causa. Minha cabeça já está pifando aqui. A vitrectomia e resolve a hemorragia vítrea. Agora, para finalizar mesmo, o último glaucoma é o glaucoma hemosiderótico. Então, o glaucoma hemosiderótico é muito tranquilo também, porque siderose é um termo que ferro. Medicina lembra de ferro, lembra de depósito de ferro, né? Então, e onde que está o ferro?
está na hemoglobina, né? Então, como que é esse glaucoma hemosiderótico? Você tem lá uma hemorragia vítrea ou um ifema, e o seu trabeculado, ele resolve fagocitar essa hemoglobina, e essa hemoglobina, ela impregna, se deposita no endotélio do trabeculado. E como a hemoglobina tem ferro, esse ferro, ele promove uma siderose do trabeculado e a disfunção desse trabeculado. Tá? Uma condição mais rara, tá? Dentre os glaucomas relacionados à hemorragia, é o mais raro, e ele acontece justamente por uma siderose do trabeculado, uma disfunção do trabeculado por depósito de hemoglobina e ferro neste trabeculado. O tratamento aqui é um tratamento clínico ou cirúrgico do glaucoma. Se não responder o tratamento clínico, não tem nenhuma especificidade, tá? E aqui a gente também tem, para finalizar, um resumo desses glaucomas relacionados à hemorragia. E eu acho que o mais importante é o aluno entender isso, ó. O que está causando o problema? No ifema, são as hemácias, o coágulo e a fibrina que estão obstruindo o trabeculado. No hemolítico, são os macrófagos que fagocitaram hemácias e obstruindo o trabeculado. No glaucoma de células fantasmas, são as células fantasmas, que são essas células CAC, hemácias degeneradas que perderam hemoglobina. E no hemosiderótico, a hemoglobina é fagocitada pelo endotélio e causa siderose e disfunção trabecular. Então, assim, o sangue ele pode causar problema de várias formas. Então, você tem um ifema ou uma hemorragia vítrea, você pode ter glaucoma relacionado a ifema, você pode ter um glaucoma hemolítico, se essas hemácias forem fagocitadas pelos macrófagos. Essas hemácias podem ficar ali muito tempo, perder hemoglobina e causarem o glaucoma de células fantasmas, ou então pode haver até uma siderose do trabeculado, se isso perdurar muito tempo. Então, como se fosse uma sequência de formas ali como a hemácia e a hemoglobina podem danificar o trabeculado. Então era isso, cumprimos na risca aqui, né? A gente tentou... Show de bola, na risca. 1 horinha de resumo, hein? 1 horinha de resumo e garante aí umas 4 questões de prova. Pô, com certeza. E a galera ficou ligada aí, 50 pessoas aí ligadas até o final, né? Quase 10 horas da noite estudando aqui oftalmo, garantindo aí cara, que o momento de construir aí esse projeto é agora, cara. E com certeza vocês hoje andaram alguns passos aí próximo dessa vitória, viu, pessoal? Parabéns aí para quem está aí ao vivo com a gente, né? Mantenham o foco, mantenham a disciplina. Quem está no CBO, aproveite a semana para curtir, mas lembre-se que a gente está no bloco de retina. Quando voltarem, não deixa a peteca cair, não deixa a ressaca do CBO atrapalhar vocês. É isso, mantenham o foco, mantenham a disciplina. Ainda faltam quase 5 meses para a prova, mas não dá para dar bobeira, não dá para demorar a virar a chave, quem ainda não virou. Então, assim, contem conosco. A ideia dessa live é que vocês tenham um estímulo para vocês fazerem o dever de casa. Se a gente está tirando 1 horinha com vocês por semana, nos outros dias da semana vocês vão ali no cantinho de vocês tirar 1 horinha também para revisar, que é muito importante. É isso aí, show de bola. Contem com a gente, tá, pessoal? Qualquer coisa pode mandar mensagem, está aí para ajudar vocês. Tá? Então é isso, pessoal. Agradecer a presença de todo mundo. Boa noite aí, curtam o CBO. Um abraço e até semana que vem.